Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro de 2025. Apenas o início do campeonato, mas já estamos aí na quinta rodada do Brasileirão. Você vem com a gente, vai deixando o seu like, participando por aqui. Muito importante aí a gente acompanhar a tabela do campeonato, os jogos, resultados e também a classificação e também os artilheiros da competição até aqui. Você vem com a gente, vai deixando o seu like, é isso aí, vamos nessa, acompanhar tudo que rolou nessa quinta rodada, nesse fim de semana, jogos no sábado, no domingo, também tem jogo na segunda-feira. Rodada iniciada no sábado às 4 da tarde, o Corinthians de virada bateu o Sport por 2-1, 2 gols de Memphis Depay pro Timão. Corinthians que tinha perdido em casa na semana anterior, na rodada anterior, e agora volta a vencer de virada a equipe do Sport, mas foi um bom jogo lá e cá. O Sport teve suas situações aí para fazer gol e o Corinthians poderia ter feito até mais, principalmente no primeiro tempo, desperdiçou várias oportunidades. Vitória do Corinthians entre os melhores do campeonato. No Maracanã, ainda no sábado, Vasco e Flamengo empataram por 0-0 no Clássico do Rio de Janeiro. Aliás, uma rodada muito especial, cheia de clássicos. Vasco e Flamengo, Grêmio Internacional, tivemos o clássico Sansão também, São Paulo e Santos, né? Vasco e Flamengo empataram por 0-0 num bom jogo defensivo do Vasco da Gama. Foi bem justo aí o empate entre os dois no Maraca. Na Arena do Grêmio 1, Internacional 1. O Grêmio fez 1-0 na primeira etapa. O Inter pressionou muito na segunda etapa até conseguir o seu gol de pênalti marcado pelo Alan Patrick. Então o Grenal ficando no 1-1. Nesse domingo, abrindo o domingão de rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude e Mirassol fizeram um bom jogo, empataram por 2-2. O Mirassol foi buscar na reta final do jogo ali o empate no Alfredo Jaconi em 2-2. Duas equipes que estão bem aí adaptadas à Série A nessa temporada. No Sansão, deu São Paulo 2-1 com justiça, fez 2-0, mais um gol do Ferreira, mais um gol do André Silva também, e o Santos acabou descontando com o gol do Tiquinho Soares, mas vitória do São Paulo e o Santos está dentro da zona do rebaixamento. Bom destacar que o São Paulo está invicto, só Flamengo, Palmeiras e São Paulo invictos no campeonato depois de 5 rodadas, né? O São Paulo com 4 empates, finalmente ganha pela primeira vez, mas ainda não perdeu. No Mineirão, o Atlético recebeu o Botafogo e venceu por 1-0, vitória bem importante do Galo, saindo aí da zona do rebaixamento, tinha 2 empates e 2 derrotas, primeira vitória agora, mas um dado positivo aí pro Galo, que ele não perdeu ainda em casa na temporada 2025, vitória pra cima do Botafogo, as 2 derrotas foram fora, né? No Maracanã, no finalzinho, o Lucas Braga foi buscar o empate pro Vitória, o Flu buscava sua 4ª vitória seguida no Brasileirão, poderia ter até assumido a liderança com um pouco de sorte, ou na pior das hipóteses, a vice-liderança, acabou tomando um empate no final e pode até perder o 3º lugar no restante da rodada. No Castelão, o Palmeiras venceu o Fortaleza por 2-1 com gols do Facundo Torres e do Flaco Lopes, e o Fortaleza conseguiu diminuir. Não começa bem esse Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras está bem demais, é o líder do campeonato, ainda não perdeu um dos invictos. No Nabi Abichedi tem Red Bull Bragantino e Cruzeiro e ainda Bahia e Ceará fechando a rodada na Fonte Nova. Classificação do Brasileiro já está na tela, liderança do Palmeiras invicto no campeonato com 4 vitórias e 1 empate nas 5 rodadas, tem 13 pontos, começa aquela tocada de segurança do Verdão. Palmeiras muito forte aí, sempre lutando pelo título nas últimas temporadas e dessa vez certamente não vai ser diferente. Segundo colocado, o Flamengo, 11 pontos, empatou com o Vasco da Gama, clássico é clássico, difícil pra caramba, mas o Flamengo fez só 1 ponto, esperava vencer o Vasco, não conseguiu, 0-0, que foi justo inclusive no Maracanã. O Flamengo chegou a 11 pontos, tem 3 vitórias e 2 empates, também tá invicto no Brasileiro. Terceiro lugar, o Fluminense tropeçou com vitória, empate 1-1, tomou gol no finalzinho, né? Um tropeço, principalmente para quem ganhou aí durante o jogo inteiro, né? Abriu o placar no primeiro tempo, acabou tomando um empate no finalzinho do jogo. O Fluminense tem 10 pontos e pode perder sua condição de terceiro lugar aí para Ceará, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Na verdade, para Ceará e Cruzeiro ou Red Bull Bragantino, porque Cruzeiro e Braga se enfrentam, né? Então um dos dois aí não vai conseguir passar o Flu certamente. O Bragantino, nesse momento aqui da feitura do vídeo, tá ganhando no intervalo de jogo por 1-0 no Nabi Abichedi. Bragantino podendo aí passar o Fluminense. O Ceará joga com o Bahia fora de casa, também pode ultrapassar o Tricolor. O Ceará tá em quarto com 7 pontos e saldo 2. Quinto, Cruzeiro, 7 pontos, saldo 1. Red Bull Bragantino, 7 pontos, saldo 1. Cruzeiro tem mais gols do que o time do interior de São Paulo. Esses 6 aí fechando o G6 de classificação para Libertadores até aqui. Sétimo lugar, o Corinthians, 7 pontos, com saldo 0. Conseguiu vencer o Sport na rodada. Vitória bem importante para o Corinthians ficar aí entre os melhores times do campeonato na parte de cima da tabela. Oitavo lugar, o Vasco da Gama, 7 pontos. Conseguiu um empate precioso no Clássico dos Milhões contra o Flamengo. Tem 7 pontos, saldo -1. Nono lugar, o Juventude, 7 pontos.
saldo -5, só empatou em casa com o Mirassol. E o -5, né? O Juventude tem a pior defesa do campeonato, muito por conta daquele 6-0 que sofreu no Maraca contra o Flamengo. 10º lugar o São Paulo, 7 pontos, primeira vitória no campeonato, venceu o Santos nesse domingo. São Paulo tem 4 empates e 1 vitória em 5 rodadas. Não perdeu, é um dos invictos, só Palmeiras, Flamengo e São Paulo estão invictos até aqui. São Paulo, portanto, um dos 3 invictos no Brasileirão, embora a campanha seja mediana ainda. 11º lugar o Mirassol, 6 pontos, mais um empatezinho, já empatou 3 vezes no campeonato, só tem uma derrota, né? Uma vitória, uma derrota e 3 empates. Vai bem o Mirassol para as expectativas aí de permanecer na Série A. Essa é a luta do time do interior de São Paulo. 12º o Internacional tá com 6 pontos também, tem saldo 2, mas o Mirassol tem 9 gols no campeonato, o Inter tem 6. 13º lugar o Fortaleza com 5 pontos, tem um gol a mais do que o Botafogo, que é o 14º. 15º lugar o Vitória, conseguiu sua primeira vitória na rodada anterior contra o Fortaleza em casa e agora um bom empate contra o Flu no Maracanã, buscando no finalzinho com o gol do Lucas Braga, tem 5 pontos. Tem mais gols aí do que o Atlético Mineiro, que é o 16º com 5 pontos. Zona de rebaixamento, o Santos é o 17º, 4 pontos. 18º lugar o Grêmio com 4 pontos, também dificuldade aí para arrancar no Brasileiro. 19º Bahia, tem 3 pontos, ainda não venceu no campeonato. Bahia que joga ainda na segunda-feira. Se o Bahia consegue vencer o jogo, muito provavelmente aí ele termina a rodada na 13ª colocação, vencer o jogo aí contra o Ceará na Arena Fonte Nova, vai sair da zona de rebaixamento e vai jogar o Atlético Mineiro lá para baixo. Lanterna do campeonato é o Sport Recife com 1 ponto apenas, são 4 derrotas e 1 empate. O Sport joga bem os jogos, mas não está conseguindo pontuar nesse início, ainda parece um time muito vulnerável na defesa, sobretudo. Então a zona de rebaixamento montada com Santos, Grêmio, Bahia e Sport Clube do Recife. Vamos aos principais artilheiros do Brasileirão. Pedro Raul, do Ceará, tem 4 gols, mais 2 jogadores com 4 tentos, o Pablo Verratti, argentino do Vasco da Gama, e o Georgian de Arrascaeta, do Flamengo. 3 gols, vem uma galera aí, o Caio Jorge, do Cruzeiro. Memphis Depay, o holandês do Corinthians, tem 3 gols também. Reinaldo, lateral esquerdo do Mirassol, aparece com 3 gols. E para fechar a lista, o Ferreira, do São Paulo. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro na 5ª rodada, faltando saber aí os 2 últimos resultados aí para fecharmos a rodada de número 5. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e continue acompanhando com a gente toda a jornada do Brasileirão. Um abraço!